Bom dia, amados alunos do 7º ano. Vamos iniciar hoje a nossa aula, primeira aula do 3º bimestre. Convido a vocês a pegar o livro de vocês do 3º bimestre, espero que vocês já tenham pego na escola. Nós vamos iniciar a página 113, tá? Introdução a equações. Vamos introduzir um pouco daquilo que é equação, tá? Vamos a partir de um caso, tá? Um exemplo que está no livro de vocês na página também 113. Diz assim: o diretor de um colégio deseja montar uma quadra poliesportiva para que os alunos possam usá-la para jogar futebol, basquete, voleibol, handebol, nos horários de educação física. Para que não houvesse problemas com as medidas da quadra, ele se reuniu com os professores da disciplina para saber o tamanho ideal. Os professores foram unânimes em dizer que o comprimento deve ser 11 metros mais largo que a altura, para as larguras maiores que 15 metros. Partindo de um desenho bem matemático, nós temos aí que a quadra poliesportiva ela é uma figura geométrica que nós chamamos de retângulo, né? Um quadrilátero, tá? De lados diferentes, medidas diferentes. Então nós temos que, ele disse então que temos o comprimento aí, a altura certinho. Então, como o professor ainda não decidiu qual será a largura da quadra, né, o x, ele representou essa medida com essa letra. Então, na matemática, quando a gente não sabe um valor ainda, ou ainda está indeciso, ou é um valor oculto, nós chamamos sempre com uma letra, que nós chamamos de variável ou incógnita. Tá bom? Então, gravem essas palavras, incógnita e variável. Nós vamos ver isso nessa matéria bastante também. Então, não sei o valor, coloca uma letra. É o que ele fez. Então, a largura, como ele não decidiu ainda, é x. Vamos determinar a expressão que representa o perímetro dessa quadra. Vamos lá. Então, vocês perceberam que, vocês olhando ali para o livro, percebem? Que ele disse que o comprimento tem que ser 11 metros mais largo do que a altura. Então, se a altura é x, que nós não sabemos ainda, o comprimento tem que ser x, o valor que a gente não sabe ainda, mais 11. Porque o comprimento tem que ser 11 metros a mais. Tá bom? Então, foi isso que está aí no desenho dessa quadra poliesportiva. Largura x, comprimento x mais 11. Tá bom? Somando, então, as medidas, nós vamos ter x de um lado, já que perímetro é a soma de todos os lados, de qualquer figura geométrica, tá? Qualquer polígono. Então, nós temos aí largura x, comprimento x mais 11, a outra largura do outro lado x também, e a outro comprimento também x mais 11. Foi o que está acontecendo aí. Nós temos aí nessa expressão, nessa soma, 1, 2, 3, 4, 4x, tá? Então, temos essas 4 quantidades de x aí, por isso que está escrito 4x, tá bom? Eu reduzi esses 4x em uma expressão só, 4x. Tá? Mais o 11, 11 mais 11, que tem na expressão 22. Então, esse tipo de expressão que envolve letras e números, na matemática nós chamamos de expressões algébricas, e é o que nós vamos ver nesse capítulo e bastante no 7º, principalmente no 8º ano. Sei que isso é novo para vocês, mas vamos recapitular rapidamente. Quando ele não sabia o valor da largura, ele chamou de x. Tá? Por isso que fez esse desenho separado da quadra aí. A quadra como retângulo. Então, largura x, que não sabe o valor ainda. Tá? E o comprimento, como ele disse, que foi decidido entre o diretor e os professores, tem que ser 11 metros a mais do que a largura. Então, se a largura é x, o comprimento vai ser x mais 11. Tá? Ele quer saber o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, vai pegar x mais 11, mais x mais 11. É o que está escrito aí nessa expressão aí embaixo. Tá? Tá entre parênteses o valor de x mais 11. Tá? Somando isso tudo, tá? Então, eu pego as letras, a quantidade de letras que eu tenho aí. Então, eu tenho 4x mais o 11 mais 11, que deu 22. Essa é a expressão do perímetro, tá? Nós vamos ter agora uma atividade trabalhando isso também. Antes da atividade, eu peço a vocês que, como atividade de hoje, vocês copiem esse exemplo, tá? Que está no livro de vocês na página 113, que também está na imagem aqui do vídeo, tá? Para quem não tem o livro. Copiem esse exemplo aí, tá? Do diretor do colégio. A regra que os professores colocaram, esse desenho da quadra poliesportiva como retângulo e todo o processo que o professor fez somando para descobrir o perímetro, tá bom? Peço que isso esteja no caderno de vocês como matéria, tá? Como matéria do tema Introdução a Equações, tá bom? Essa aí é a atividade, tá? Um estudo de caso. Numa comunidade de mamíferos, o biólogo Fred deseja ter 20 machos a menos que fêmeas. Como não decidiu a quantidade de fêmeas, Fred representa a quantidade pela letra Y.
Determine a expressão algébrica que representa o total de mamíferos nessa comunidade. Então, ele quer que tenha 20 machos a menos do que fêmeas. Tá? Então, quem está em destaque aí são as fêmeas, porque está em relação a ela a quantidade de machos. Tá? E ele não tem a quantidade de fêmeas, então ele representou pela quantidade Y. Então, fêmea vai ser Y. E a quantidade de machos tem que ser menos, tá? Quantidade 20 menos quantidade de fêmeas. Tá? Então é isso que vocês vão representar. Então macho vai ter uma representação e fêmea vai ter outra. E ele quer a quantidade total de mamíferos, quer dizer, a soma dos dois. Tá? Revejam como a gente fez, tá? Juntos, com o exemplo do livro do diretor do colégio, tá? Com a ideia da quadra poliesportiva, e tentem fazer sozinho. Isso fica como atividade para casa também, e na quinta-feira nós retornamos para corrigir junto e conversar sobre isso, tá bom? Então, tentam fazer juntos, um conversando com o outro, também se quiserem, para tirar dúvidas, já que vocês estão com o WhatsApp, vocês estão com o celular e podem tirar dúvidas entre vocês, mas na próxima aula nós conversamos também.